A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados. Hoje é o nosso segundo dia de oração. Como eu comecei ontem, todos os dias aqui na minha casa, 7 horas da manhã, em Jaguariúna, das 7 às 7h30, de segunda a sexta-feira, tá? Das 7 às 7h30 horas. Estarei recebendo quem quiser vir aqui, você que está vendo esse vídeo, se quiser vir, quiser convidar alguém. As portas da minha casa estão abertas, né? E aqui a presença de Deus, ela está aqui te aguardando para ouvir uma palavra dele. Eu estou fazendo a leitura do livro A Revolução dos de um Talento, do pastor Aloysio Silva. Ontem eu li a parte do primeiro capítulo, onde nós falamos sobre a parábola dos talentos, né? O que significa os talentos, o que significa enterrar os talentos, que enterrar é um sinal de mundanismo, enterrar é um sinal de apatia, enterrar é sinal de rebeldia, né? Esses foram os tópicos que foram falados, que eu li ontem aqui para vocês. Hoje eu vou continuar lendo. Vou iniciar aqui com o grande desafio. Baseados na parábola dos talentos, podemos dizer que não há ninguém na igreja com mais de 5 talentos. Por outro lado, não há ninguém com menos de 1 talento. Qualquer filho de Deus, até aquele em pior condição espiritual, possui pelo menos 1 talento. Não existem membros inúteis no corpo. Essa geração somente será conquistada se os de 1 talento se levantarem. Essa geração somente será conquistada se levarmos todo o corpo a funcionar. Nosso trabalho é ativar o corpo. Só podemos dizer que a igreja acontece de forma prática, quando os de 1 talento saem para negociá-lo. Só há corpo quando cada membro funciona. Quando um membro funciona por 5, temos aí uma aberração e não um corpo. Não podemos nos acomodar trabalhando apenas como os de 5 talentos. Esses são os que mais rapidamente respondem aos desafios da igreja e mais prontamente se dispõem ao trabalho. Os de 5 talentos não exigem muito da liderança para serem motivados. O desafio do líder são os de 1 talento. Se ele falhar em levantá-los, sua liderança terá fracassado. Se a igreja falhar em ativar os de 1 talento, então terá fracasso com sua missão de edificar o corpo. O encargo apropriado nas células envolve a nossa capacidade de fazer com que os de 1 talento funcionem. Precisamos ter esse encargo, porque praticamente todos os problemas da igreja vêm dos de 1 talento. Por causa disso, muitos desistem de trabalhar com esses irmãos. Simplesmente nos dedicamos àqueles que mais respondem. Essa é a maneira como o mundo trabalha, mas não é a maneira do reino de Deus. Nunca meneie a cabeça dizendo que tal irmão é inútil. Se disser que esse ou aquele irmão é inútil, então você está acabando com a vida da igreja. Se você não é capaz de usar os de 1 talento, isso prova que você ainda não está qualificado para ser um líder no corpo de Cristo. É preciso usar todos os irmãos e irmãs, mesmo os que parecem inúteis. Precisamos descobrir uma forma de envolvê-los. Devemos avaliar seu dom e usá-lo, nem que seja para uma atividade bem simples. Um amigo meu contou-me que, anos atrás, havia um irmão deficiente em sua igreja. Sendo deficiente, ninguém lhe pedia para fazer coisa alguma na igreja. Ele se sentia excluído. Acontecia que, aos domingos, o pastor tinha o costume de fazer um breve culto de evangelismo numa praça, em frente ao prédio da igreja. Num desses domingos aconteceu de aparecer muita gente e a caixa de som não ser suficiente. O pastor pediu para que alguém arrumasse o cavalete para que pudessem colocar a caixa em cima, e assim
o som se propagaria mais facilmente. Percebendo a necessidade, aquele garoto imediatamente pegou a caixa de som e a segurou nas costas durante toda a reunião. Enquanto o pastor pregava, ele começou a chorar e as pessoas pensavam que ele estava sofrendo com o peso da caixa, mas ele não permitiu que ninguém pegasse a caixa de som. No fim, o pastor foi ter com ele e lhe perguntou por que não tinha deixado ninguém pegar a caixa se ele estava chorando enquanto a segurava. A resposta dele foi comovente. Ele disse: "Eu não estava chorando de dor, mas porque finalmente descobri a minha função da igreja. Tem de haver um lugar para todos." Lembre-se sempre que não existe servo que não tenha recebido pelo menos um talento. Na casa de Deus, ninguém pode desculpar-se dizendo que não recebeu talento algum. Todos os filhos são servos. Se são membros do corpo, então possuem um dom. Aquele líder que pensa que há alguém a quem o Senhor não possa usar, de fato não sabe nada a respeito da graça de Deus. Somos o que somos pela graça, temos o que temos pela graça e somos usados pela graça. Mas pela graça de Deus, vamos ver aqui, o que a palavra de Deus diz aqui. Mas pela graça de Deus sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia eu não, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. É verdade que alguns são colunas e carregam mais peso que os demais. No entanto, o que importa não é quanto peso você suporta, mas quantos de um talento você consegue levantar para trabalhar. Se você é o único que está ocupado durante todo o tempo, isso não é igreja. Mas se você fica ocupado durante todo o tempo e também consegue fazer com que os de um talento também trabalhem, então teremos ali a igreja. Martas e Marias. Nem sempre são os de um talento que querem se omitir. Muitas vezes, nós mesmos não acreditamos neles. Precisamos permitir que façam conforme sua capacidade limitada. Precisamos ter paciência para esperar que aprendam. Talvez nunca façam com a excelência que gostaríamos, mas não podemos impedi-los de usarem o seu talento. Também devemos ter cuidado para não rotular o membro como alguém que não tem jeito. Devemos usar de todos os meios para envolver o membro de um talento. Nem sempre os de um talento estarão aptos para as funções que mais precisamos na igreja. Normalmente eles se recusam a liderar, mas não devemos desistir deles. Há muitas outras formas como eles podem cooperar com o trabalho. Sei que nessa visão é o que todo crente pode liderar, mas infelizmente nem todos se disporão a isso. Em vez de rotulá-los e desistir deles, devemos envolvê-los naqueles serviços que eles podem fazer sem precisar de muito treinamento. Eu disse muitas vezes no passado que a coisa mais importante na vida da igreja é gerar filhos e não fazer coisas. E isso está correto. No entanto, fazer coisas ainda continua sendo necessário. Em João 12 e Marcos 14, temos um quadro da casa de Deus. Ali há a presença de Jesus e precisamos de Marta e de Maria, de Lázaro e de Simão, o leproso. Maria aponta para a intimidade e a ministração, mas Marta simboliza o serviço diaconal. Maria aponta para o sacerdócio, mas Marta nos fala do trabalho dos levitas. No ministério de Jesus, os discípulos tinham de agir como Marta e Maria. Na maior parte do tempo, eles ministravam as pessoas, mas também tinham de se envolver na organização. Se você se lembrar de quando o Senhor multiplicou os pães, naquele dia houve a necessidade de os discípulos destruírem os pães e depois recolherem 12 cestos cheios numa ocasião, e 7 noutra. Sem aquele trabalho de logística, o milagre da multiplicação não teria alcançado as pessoas.
Em outra ocasião, quando o Senhor estava diante do poço de Sicar em Samaria, ele mandou que seus discípulos fossem comprar alimento. João 4:8. Não sei por que foram necessários 12 para fazer isso, mas certamente podemos presumir que um escolheu o produto, o outro negociou. Havia o responsável pelo pagamento e certamente muitos carregaram. Há muito trabalho natural para ser feito na vida da igreja. Creio que os de um talento devem ser envolvidos nessas atividades. Em Lucas 22:8, o Senhor mandou que Pedro e João preparassem o lugar para a ceia da Páscoa. Veja bem que a Páscoa era o ponto mais importante. A última ceia era o alvo do Senhor. Mas se não tivessem arrumado a sala, nada disso teria acontecido. Depois, em Atos 6, foi necessário levantar diáconos para servir às mesas. Todos os irmãos devem participar do serviço espiritual e também do serviço prático. Todos devem ser Maria e Marta ao mesmo tempo, mas possivelmente os de um talento serão mais como Marta. A missão é ativar o corpo. O mundo será ganho pelo corpo, não apenas pelos membros mais talentosos. As portas do inferno não resistem ao corpo, mas elas resistem quando apenas alguns membros talentosos se levantam. Não pense que o fato de termos muitos crentes num local significa que ali temos a igreja. Somente o corpo de Cristo é a igreja, e o corpo depende do funcionamento de todos os membros. A igreja são todos os de um talento servindo. Essa é a revolução que veremos nesses dias. Não devemos depositar toda a ênfase sobre os mais talentosos. Essa é a estratégia do mundo, não a de Deus. A ênfase de Deus está sobre aqueles que, para os homens, não possuem valor algum. Aqueles que possuem apenas um talento. No mundo, a visão é escolher os mais talentosos, os mais habilidosos e capazes. É escolher apenas aqueles com quem nos identificamos. No mundo, a visão é descobrir o talento escondido, mas na igreja a visão é desenterrar o talento. No dia que todos os de um talento se levantarem, então veremos que o corpo de Cristo está entre nós. Teremos a realidade da vida da igreja. Todo o nosso problema hoje é que temos procurado os de 5 e os de 2 talentos. Fazemos treinamento especial para eles e nos esquecemos dos de um talento. Os de 5 e de 2 talentos não precisam muito da nossa liderança, mas os de um talento são realmente difíceis de lidar. Constantemente eles querem retroceder e enterrar o talento novamente. A igreja não é uma questão de ter um trabalho realizado, mas é uma questão de ativar todos os membros de um talento. Não devemos pensar que, uma vez que o trabalho está sendo feito, tudo estará bem. Não é assim. O nosso trabalho é levar o corpo a funcionar. Temos a missão de ganhar a nossa geração e pensamos que, em uma vez que a missão está sendo feita, não importa se muitos ou poucos estão trabalhando. Mas isso é um engano. O alvo é ativar o corpo. A missão natural é usar a televisão para ganhar o país num dia. A visão de Deus é que a obra deve ser feita através do corpo. Não creio em mídias, creio no corpo. Não sou contra usar as mídias, sou a favor de ativar o corpo. Hoje, se pudermos fazer uma escolha, talvez separemos um pequeno grupo para servir, mas o Senhor diz que todos são servos. Se o Senhor assim decretou, então devemos permitir que eles sirvam. Hoje temos diante de nós a visão de Deus para produzir uma revolução. Que tipo de obra estamos fazendo? Há somente alguns que trabalham? Há vários líderes talentosos que fazem todo o trabalho. E todos os servos do Senhor têm um lugar nele? Nisso está o segredo do sucesso do propósito divino. Se não pudermos resolver isso, não teremos a igreja de forma viva e prática. O corpo de Cristo não é uma doutrina, é algo vivo.
Somente quando cada membro funciona é que temos o corpo de Cristo. Somente onde há um corpo é que temos a igreja. No passado, abandonamos o sistema clerical, mas podemos voltar a práticas antigas se focarmos nossa atenção num pequeno grupo talentoso que funciona no lugar de toda a igreja, restabelecendo o clericalismo quando apenas alguns cuidam do serviço que deveria ser de todos. Não adianta apenas pregar sobre o corpo, precisamos permitir que ele se expresse e demonstre suas funções. Não precisamos ter receio. Uma vez que é o corpo de Cristo, as funções aparecerão. Se de fato é o corpo de Cristo, devemos acreditar que ele pode funcionar. Não devemos fazer o trabalho do Senhor tentando substituir os membros, fazendo o trabalho no lugar deles. Preciso dizer que o trabalho prioritário é levar o corpo a funcionar. Uma vez que o corpo funcione, facilmente podemos ganhar a nossa geração. Não use os de 5 talentos para abafar os de 2, e nem use os de 2 para abafar os de 1 talento. Se você age assim, você não é, de fato, um servo do Senhor. Faça com que todos sirvam. Quando aqueles que você julga inúteis começarem a servir, a igreja gloriosa aparecerá. A obra do mundo é feita com os mais talentosos, mas a obra da igreja é feita com todo o corpo. A obra de Deus é feita com os de 1 talento. É muito bom termos muitos como Paulo e Pedro, mas devemos admitir que eles são bem poucos. No mundo, toda a igreja está cheia de irmãos e irmãs que possuem um talento. O que faremos com as tais pessoas? Onde vamos colocá-las? Quando o nosso ego for tratado, então acharemos um meio de envolver todos os de 1 talento. Tenho descoberto no Senhor que, na igreja, não podemos usar um irmão por considerá-lo útil e deixar outro de lado por considerá-lo inútil. No corpo não pode haver membro algum colocado de lado. Todos os que pertencem ao Senhor são membros do corpo. Todos precisam funcionar. Hoje, quando olhamos ao derredor, ficamos perplexos, nos perguntando: onde está a igreja? Parece que não há expressão viva no corpo de Cristo na cidade. Isso acontece porque não acreditamos de todo o coração que em uma igreja todos os membros possam funcionar. Acredite em cada membro de todo o coração. Faça-o trabalhar persuadindo-o por todos os meios possíveis. Não o substitua, não o despreze, não o julgue, intratável e desqualificado. Se Deus está em paz de chamá-los para ser parte do corpo, você precisa estar em paz, treinando-os para isso. Amém, irmãos? Aqui concluímos o capítulo 1 do livro. A palavra de hoje é uma palavra que eu vejo que ela é direcionada principalmente a nós, líderes de igreja, nós que estamos buscando um trabalho com uma responsabilidade maior. Mas ela diz também que a gente nunca deve deixar, e sim, ao contrário, buscar mais aquelas pessoas que estão ali sem alguma função, e muitas vezes essas pessoas estão querendo fazer algo pela igreja e não são requisitadas para isso. E você que está vendo esse vídeo, hoje o vídeo está sendo um pouco maior, eu vou procurar sempre fazer um vídeo de 15 minutos para não ficar muito longo, mas hoje eu vou ter que extrapolar um pouco esse tempo. Nós precisamos ter a consciência que não existe pessoas inúteis para Deus. Todos têm a sua utilidade. Que não existe tarefa pequena ou tarefa grande. Todas as tarefas e tudo que fazemos na igreja ou pela igreja tem uma necessidade e uma grande importância, principalmente para Deus. É como vir aqui, fazer a oração. Muitos às vezes devem estar perguntando: poxa, o Alexandre está ali
sozinho fazendo oração. Não, vocês se enganam. Deus está aqui comigo. E Deus está aqui, esperando você. Você que está vendo esse vídeo. Ele está de repente esperando você para te falar uma graça, uma grande bênção, ou te dar uma mensagem bonita. Deus, Ele nunca se esquece de nós. Ele fica nos esperando o tempo que for necessário. Muitas vezes nós esperamos por Deus. Não, amados. Nós temos que buscar a Deus. Ele está nos esperando o tempo todo, de braços abertos. Tá? Tenham essa mensagem. Nós que temos que buscar a Deus, não Ele vir atrás de nós. Amém? Fiquem com Deus. Para aqueles que assistiram esse vídeo até o final e disserem, eu vou dar uma tarefinha. Eu vi uma palavra aqui, vamos ver se eu consigo achar ela para concluir. Foi uma palavra aí que eu até gaguejei na hora de ler. Se vocês ouviram todo o vídeo, vocês pegaram essa palavra aí que eu dei uma gaguejada. Enfim, ouçam o vídeo e descubram que palavra que foi que eu gaguejei. E se quiserem ver a tradução dela, tá? Achei ela aqui, ó. Clericalismo e clerical. Tá aí uma tarefa para vocês que viram o vídeo até o final. Respondam aí para mim no privado ou no grupo o que significa clericalismo e clerical. Que eu vou dar um presente para vocês quando eu encontrá-los. Amém? Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana abençoada e até amanhã.